Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar a corrigir os exercícios de Biologia B. Corrigir não, é mais para exemplificar como eles devem ser resolvidos, por que tal questão é ela e por que não é ela, explicar alguns conceitos para vocês, tá bom? No último vídeo, depois que eu terminei ele, eu reparei que aqui faz sombra e parece uma olheira, tá? Mas eu não tô com olheiras, só para desencargo de consciência mesmo, tá? Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Compartilhar com vocês, documento aqui, compartilhar. Bom, acho que vocês já estão vendo, né? Biologia B, 28/7, no caso, é apostilas que vocês estão recebendo hoje, tá? E são as questões que vocês vão se deparar, tá? Então, vamos começar aqui. Questão número 1, da FUVEST, né, de São Paulo. Metamorfose e transformação do estágio jovem para o adulto. Tá, isso é um fato. Beleza. Alguns insetos têm metamorfose completa, chamada de holometábulos. Tranquilo? Em outros, a metamorfose é incompleta, chamada de hemimetábulos. Quais insetos exemplificam o primeiro e o segundo tipo de metamorfose, respectivamente? O que ele quer dizer com respectivamente? Ele quer primeiro que apareça na resposta o holometábulos para depois o hemimetábulos. Tranquilo? Se tiver uma ordem inversa, já tá errado, tá bom? Por mais que você tenha os dois tipos ali na resposta. Mas se estiver invertido, é uma pegadinha que eles fazem para pegar a pessoa que está desatento, tudo bem? E eu fiz algumas notações aqui. Para a gente definir o que é uma metamorfose completa, holometábulos, e uma hemimetábulos, que é incompleta. A completa ocorre de uma forma gradual, tá? Porém, ela possui é a que mais tem fases, são ao total 4 fases. Que é, por exemplo, o exemplo da borboleta. Ela começa com um ovo, depois ela vai para o estado de larva, até que ela vai para o estado de pupa e finalmente para o adulto. O que ocorre diferente nos gafanhotos, tá? Primeiro ele está no estágio de ovo, depois ninfa, para depois adultos. Ou seja, 3 estágios apenas. Logo, por sua vez, a metamorfose considerada incompleta, hemimetábulos, ok? Já da borboleta, holometábulos, de completa. Bom, aqui já está grifado, né? É a B, borboleta e barata, que é a resposta, né? A borboleta ela tem essas quatro fases. Já a barata, ela ocorre de forma gradual, assim como a borboleta também. Porém, nessas 3 fases que eu citei para vocês. Diferente aqui da ordem de gafanhoto e libela, que como eu citei aqui em cima, ela é hemimetábulos, tá? Mariposa e abelha, percevejo e mosquito, besouro e mosca. Com esse conhecimento, se você já tem noção, tal inseto, ele é holometábulos, é um trava-língua. E outro é hemimetábulos. Então, ali na questão, eu já consigo eliminar várias possibilidades. Até porque, vamos lembrar, ele pede respectivamente. Tranquilo? Sendo assim, a resposta à primeira pergunta, a B. Bom, a 2, da UEL, do ano de 2004. Anelídeos e artrópodes possuem uma características anatômicas e fisiológicas comuns. Isso é um fato. Anelídeos e artrópodes são morfologicamente, anatomicamente iguais, tá? É isso que a questão está passando para a gente. O que reforça a hipótese de parentesco evolutivo entre esses dois grupos de invertebrados. Agora, o que a questão pede? Assinale a alternativa que apresenta corretamente 2 dessas características comuns, tá? Bom, ele falou de anelídeos e falou ali de artrópodes, certo? Então é interessante a gente lembrar de 2 principais características, tá? Dos anelídeos. Aliás, duas características desses 2 nomes citados, que são os anelídeos e os insetos, certo? A gente precisa entender a correlação. Por que morfologicamente eles são iguais? Tranquilo?
Vamos começar pelo anelídeo. Ele possui respiração cutânea, ou seja, a troca de gases pela pele, tá? Não é traqueal. Ele possui tanto vaso sanguíneo dorsal e ventral, tá? Possui cordão nervoso ventral, aonde que o seu cérebro ele é dividido em 3 partes. Mas para a gente saber simplesmente que o cérebro é dividido, tem toda uma característica lá que eles dão, né? Um jeito de nomear essas 3 partes. Aqui para a gente é interessante saber que ele tem apenas cordão nervoso ventral e possui o corpo segmentado, tá? Todos os anelídeos. Agora vamos ver os dos insetos. Eles possuem respiração por traqueia, diferente dos anelídeos, que possuem respiração cutânea. Vaso sanguíneo dorsal apenas. Opa, aí já é uma característica igual dos anelídeos. Os anelídeos possuem 2 tipos de vaso sanguíneo, dorsal e ventral. Tranquilo? E eles também possuem cordão nervoso ventral, assim como os anelídeos. E eles possuem corpo segmentado. Bom, vamos para a questão, né? Ela pede 2 características incomuns. Ela fala cordão nervoso dorsal e respiração cutânea. Os dois têm cordão nervoso dorsal? Sim, possuem, né? Mas e quanto à respiração cutânea? Não, cutânea são só os anelídeos, a troca de gás entre a pele. Então, não é A. Bom, vamos para B, né? Cordão nervoso ventral, beleza, isso é uma característica em comum. E corpo segmentado, também é uma característica em comum. Bom, até aí, a B é a nossa resposta. Vamos aqui na C, né? Que minha tela tá um pouquinho quebrada, só preciso descer aqui, vai. Para vocês vai parecer normal. É para mim que a minha tela que ela tá um pouquinho quebrada ali. Vaso sanguíneo dorsal e respiração traqueal. Não, traqueal são apenas os insetos. Não é uma característica em comum. 2 características incomuns que eles possuem, tá? Agora a D. Vaso sanguíneo ventral e corpo segmentado. Não, vaso sanguíneo ventral, quem possui são apenas os anelídeos, tá? Os insetos possuem vaso sanguíneo dorsal. Tranquilo? É isso. Logo, a B é a nossa resposta. Bom, vamos para 3. PUC de RS, Rio Grande do Sul, 2005. O canal de televisão fechada National Geographic Channel divulgou em um documentário que trata de artrópodes, indicando que o grupo dos insetos era o mais desprestigiado do reino animal. O pessoal tem repulsa por ele, não tem prestígio pelos insetos, tá? Por apresentar espécies que causam repugna ao homem, tá? Repugna está se referindo, tipo assim, malefícios para o homem, tá? Mas nós talvez vocês, futuros biólogos, talvez futuros engenheiros, têm que entender que a importância dos insetos no planeta é de extrema importância. Eles são fundamentais, tá? Bom, dos exemplos relacionados abaixo, o único a não ser apresentado no documentário da National Geographic, por tratar-se de um aracnídeo ao invés de um inseto, é. Ou seja, eles falaram apenas insetos. Aqui nas respostas, tem um que não é inseto. Logo, não foi citado nesse canal, tá? O cupim ele é um inseto. Logo, não é a nossa resposta. Os cupins são insetos pertencentes à ordem Isóptera, tá? A B, o percevejo, eles são insetos. Eles são da ordem Hemiptera. A pulga é inseto? Sim, a pulga é inseto. Das ordens da Siphonaptera. É um trava-língua. O carrapato. O carrapato é um inseto? Não, o carrapato é um aracnídeo. Ele pertence à classe aracnida, tá? Já as baratas, eu acredito que é o pavor da maioria das pessoas, né? Elas são da ordem Blatódea, tá? Logo, por suas vezes, são insetos. Então, a nossa resposta é a D. O carrapato não é um inseto.
Unesp 2010. Bom, a pergunta pede para a gente observar o quadrinho, né? Vamos fazer isso. Bom, ali o narrador está falando, essa lagarta mole e comprida vai virar uma borboleta um dia, né? Vocês podem observar aqui a lagarta. Aí tem uma borboleta humanoide aqui, né? Que representando uma borboleta. E ela fala bem assim, tenho nojo de mexer na minha minhoca, na minhoca, né? Aí o amigo dela, esse cachorrinho, não sei que esse negócio é aqui, fala, deixa de frescura, eu conheço seu passado, né? Bom, se você prestou atenção ali na resolução da primeira pergunta, você sabe que a borboleta passa por uma metamorfose, né? Ela possui aqueles 4 estágios. Enfim, ali é uma questão de ironia que o quadrinho está tratando, né? Agora vamos para a pergunta. Sobre o conteúdo nos quadrinhos, os alunos de uma turma de biologia afirmaram que o besouro, assim como a borboleta, apresenta uma fase larval no início de seu desenvolvimento. Essa afirmação está correta? Sim, corretíssima. Segunda, as lagartas são geneticamente evoluídas, mais aparentadas às minhocas que aos besouros. Não, as minhocas fazem parte do filo dos anélidos, anelídeos. Apesar das lagartas possuírem a aparência do corpo segmentado, elas fazem fazem parte do filo da artrópoda. Totalmente diferente. Então, o que os alunos propuseram essa afirmação está errada, tá? Bom, agora 3. Ao contrário dos besouros, que possuem um sistema circulatório fechado, ó, aí tá estranho. Os besouros não possuem um sistema circulatório fechado. É aberto. Com hemoglobina, muito menos hemoglobina. Tranquilo? As borboletas e as minhocas possuem sistema circulatório aberto, sem hemoglobina. Tá, essa segunda afirmação está correta, mas a primeira é totalmente absurda. Logo, temos 3 afirmações, onde a primeira está correta, a segunda está incorreta e a terceira também está incorreta. Através dos fatos conseguimos eliminar ela. Logo, a 1 está correta. Sendo assim, a resposta sendo a alternativa A. Tranquilo? Bom, vamos para 5. A 5 é um pouquinho complexa, mas vamos lá, eu espero que vocês entendam. Bom, assinale a opção que associa corretamente as classes do filo artrópoda, apresentadas na coluna adiante, em algoritmos arábicos. Arábicos é o sistema que a gente usa, 1, 2, 3, tá? Do jeito que a gente escreve. Com as características morfológicas apresentadas a seguir, em algarismo romano. Romano, né? Só para lembrar vocês, é esse pauzinho. Esse pauzinho fica 1, 2, 3. Aí quando vai para o 4 já tem esse símbolo, né? O 1 e o 4 aqui. Para depois o 5. Esses são os algoritmos romanos. Só para dar uma relembrada aí. Tá, primeiro vamos ler aqui. 1. Insetos. 2. Crustáceos. 3. Aracnídeos. 4. Quilópodes. E 5. Diplópodes. Tá? Bom, vamos ver a primeira afirmação. Corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. E possui uma característica chamada hexápodes. Essa característica hexápodes é uma característica principal dos insetos, que possuem 2 pares de 3 perninhas em cada lado. Logo, o algoritmo romano 1 se refere aos insetos. Beleza? Tranquilo. Vamos para o próximo. Corpo dividido em cabeça e tronco. Um par de pata por segmento do seu corpo. De quem é essa característica? Cada segmento do corpo tem uma patinha só, que são os quilópodes. Né? Os quilópodes, por exemplo, para vocês mentalizarem, a centopeia, a lacraia, todas elas em cada segmento que elas têm do corpo dela possui apenas um par. Um de um lado, um de outro, formando um par. Tranquilo? Corpo dividido em cefalotórax, abdômen e aparelho bucal mandibulado. Essa é uma característica intrínseca dos crustáceos. Tá? Quando a gente fala essas características, a gente tem que remeter aos crustáceos. Logo a 3, a gente pode ligar com a 2. Tranquilo?
Corpo dividido em cefalotórax e abdômen. Quelicerados. O que são animais quelicerados? Quelícera é como se fosse uma pinça presente nos aracnídeos. Eu tenho uma imagem aqui, vou mostrar para vocês, tá? Que é melhor exemplificado. É como se fosse essa pinça aqui, tá? Ela é presente em alguns escorpiões, ela é presente também em grande parte das aranhas, tá? Dos aracnídeos. E quelícera nada mais é do que pinças ou apêndices na mandíbula dos aracnídeos, tá? Por exemplo, os aracnídeos. Que é isso daqui. Logo, aquela afirmação, a afirmação 4, remete ao item 3, né? Que são os glicerados, aracnídeos. 5, que sobrou, né? A gente já desmiuçou tudo ali, a gente já conseguiu ter uma clareza sobre tudo. A gente pode relacionar os 5 com os diplópodes. Mas vamos entender por que o 5 é o diplópode. Vamos conferir se está correto, né? As questões podem estar erradas também, tá? Corpo dividido em cabeça e tronco, beleza. É uma característica dos diplópodes, tá? 2 pares de patas por segmento do corpo, diferentes dos quilópodes. Até porque di significa 2. Ou seja, isso remete ao nome do animal diplópode que possui 2 perninhas em cada segmento do seu corpo. Sendo assim, se vocês foram anotando aí, a gente fica com a questão A. Tranquilo? A gente já foi eliminando as hipóteses pelo enunciado mesmo. Tranquilo? Bom, vamos para a próxima. O VEST de 2016. Tatuzinhos de jardim, escorpiões, ciris, centopeias e borboletas são todos artrópodes. Isso é uma afirmação. Compartilham, portanto, as seguintes características. Simetria bilateral? Sim, todos têm. Aqui, ó. Reparem em mim aqui, ó. Simetria bilateral. Se a gente dividir, fazer um corte aqui, vai ter 2 partes iguais para os 2 lados. Tranquilo? Respiração traqueal. Todos eles compartilham essa mesma função? Não. Os ciris não têm uma respiração traqueal. Eles têm uma respiração por brânquias. Logo, eu já elimino essa alternativa. E a excreção por túbulos de Malpighi. Sim, todos ali possuem essa mesma característica. A B, simetria bilateral. Correto. Esqueleto corporal externo. Correto. E apêndice articulado. Correto. Bom, até então a B é a minha resposta. Vamos ver a C, a D e a E, né? Presença de cefalotórax, beleza. Sistema digestório incompleto e circulação aberta. Aí cai nessa pegadinha de sistema digestório incompleto, pois as centopeias possuem um sistema digestório completo. Tranquilo? Logo eu descarto ela. Corpo não segmentado, apêndices articulados e respiração traqueal. Tá? Todas possuem o corpo segmentado, mas nem todas possuem a respiração traqueal. Logo, eu elimino a D também. Corpo não segmentado, esqueleto corporal externo, nem todas possuem, né? Não, perdão. Esqueleto corporal todas possuem e excreção por túbulos de Malpighi. Pera aí que eu dei uma perdida aqui. Esqueleto corporal externo e excreção por túbulos de Malpighi. Corpo não segmentado, beleza. Esqueleto corporal. Perdão, nem todas possuem o corpo segmentado. Aí, voltei. Entendeu? Nem todas possuem o corpo não segmentado. Tranquilo? Bom, a 7. O filoartrópoda apresenta uma enorme diversidade de espécies e abrange, entre outros, os táxons crustácea, insecta, aracnida e aracnida. Tá? Beleza, isso é um fato. Com relação a esses táxons, assinale a alternativa correta. Insecta. Primeira alternativa aqui. Só deixa eu baixar um pouquinho. Meu notebook está um pouco quebrado, tenho que pegar outro. Então, vamos lá.
A. Insecta. Distingue-se pela presença de 3 pares de apêndices torácicos. Isso é uma afirmação totalmente errada. Geralmente são de 5 a 6. Tranquilo? Crustácea. Distingue-se pelo modo de vida aquático. Sim, é a afirmação que ele está pedindo. Com relação a esses táxons, assinale a alternativa correta. O único que se distingue pelo modo de vida aquático são os crustáceos. Até então, a B é a minha resposta. Mas vamos confirmar. A gente não pode ser muito afobado de, é aqui, não vou ler o resto, tá bom? Porque às vezes pode ter alguma pegadinha. As aracnídeas distinguem-se pela presença de um exoesqueleto queratinizado. Quem possui são os crustáceos, tá? Elimino a C. Crustácea distingue-se por apresentar o corpo segmentado, mas os outros também. Ele não é o único ali do grupo que se distingue por ter um corpo segmentado. Tranquilo? Insecta distingue-se pela presença de antenas. Eles não são o único que tem presença de antena. Os crustáceos também possuem algumas antenas. Logo, a questão 7 é a alternativa B. Tranquilo? Bom, eu acredito que seja isso. Eu espero que vocês estejam estudando, não tendo dificuldades. Caso estejam, pode falar com algum professor, pode falar comigo, pode chamar no grupo do cursinho, pode chamar de modo privado, tranquilo? E eu espero que vocês estejam aí estudando bem na quarentena, estejam bem, conciliando tudo. E é isso, até a próxima. E principalmente, caso não tenha deixado algo claro, por favor, podem estar falando, tudo bem? Até mais.